Hoje nós vamos falar um pouco sobre estratégias de leitura, compreensão e interpretação de texto. Mas antes da gente falar diretamente das estratégias, a gente precisa saber um pouquinho sobre compreensão e interpretação. Sabia que os dois são diferentes? Envolvem habilidades diferentes? Pois é, vamos lá. A compreensão de texto é uma análise objetiva. A informação que você está procurando está dentro do texto. Vamos ver um exemplo? Alice era uma menina que morava em uma cabana na floresta. Numa questão de compreensão de texto, a gente teria esse tipo de pergunta. Em que tipo de habitação morava Alice? Olha só, a gente tem a resposta no próprio texto. Em uma cabana, Alice morava em uma cabana. Deu para perceber que a resposta está no próprio texto? Pois é, vamos ver mais um exemplo para que isso fique bem claro para vocês. E aí é um trecho do texto português ruim pode custar um emprego e eliminar de processos seletivos. Vamos ver o trecho. No e-mail que você envia seu currículo vitae, no próprio CV, na redação ou em questões discursivas durante uma seleção, erros de português podem ser fatais e custar a vaga de emprego. Para além da língua escrita, a oralidade também precisa estar adequada. Falar equivocadamente mancha a imagem durante entrevistas ou dinâmicas de grupo. Dependendo do caso, tropeços no português, seja oralmente, seja por escrito, podem levar à eliminação em um processo seletivo. Uma questão de compreensão de texto, nesse caso, poderia ser: segundo a autora, por qual razão a oralidade também precisa estar adequada ao contexto de trabalho? E aí a gente também tem a resposta escrita no texto pra gente, que seria porque falar equivocadamente mancha a imagem durante entrevistas ou dinâmicas de grupo. Vejam só, a resposta, como eu disse anteriormente, já está no texto. A gente não precisa pensar para poder achar. A gente só precisa procurar, tá? Vamos lá. Assim, gente, sempre que vocês tiverem uma questão de compreensão, vocês devem buscar a resposta diretamente no texto. É quase um copiar e colar, tá? Vocês vão procurar no texto e copiar a resposta pro trecho de vocês. Quando a gente tem questões de interpretação de texto, geralmente a gente tem perguntas que começam mais ou menos assim: o autor afirma que, segundo a autora, de acordo com o autor, ou segundo o texto. Geralmente a gente vai ter esse tipo de fala, né? Segundo o autor, segundo o texto, porque você tem que responder exatamente como está escrito lá. Tranquilo? Deu para perceber? A compreensão é bem tranquila, não é, gente? Agora, a interpretação já vai exigir um pouquinho mais de vocês, porque ela vai além daquilo que está escrito, tá? Então, ela tem a ver com o que nós podemos concluir, com o que nós podemos depreender a partir da informação que foi apresentada no texto, tá? Não é uma resposta que a gente vai encontrar escrita, mas é uma resposta que a gente pode achar com um pouquinho de conhecimento de mundo, um pouquinho de conhecimento sobre o assunto. Se a gente prestar um pouquinho de atenção, a gente vai perceber que a informação, de certa forma, está lá, mas não está escrita. Vamos ver um exemplo, olha só. Alice lutava há anos para que a floresta fosse preservada. Mas nos últimos tempos, à medida que alguns ativistas da mesma causa desapareciam ou eram encontrados mortos, ela começou a trabalhar de forma mais discreta e fazia o possível para não chamar a atenção. Uma possível questão de interpretação de texto nesse caso poderia ser: por que Alice começou a trabalhar de forma mais discreta? Vejam bem, gente, não tem uma resposta escrita, mas dá pra gente entender que ela começou a trabalhar de forma mais discreta por medo de ser morta ou por medo de alguma coisa acontecer com ela e, portanto, para preservar a própria vida. É por essa razão que ela começou a trabalhar de forma mais discreta. Dá para perceber? Então, vejam só, não está escrito esse trecho no texto, mas a gente consegue entender a partir do contexto da situação. Tranquilo? Vamos ver mais um exemplo para que fique bem claro. Esse eu tirei do Enem de 2012. Olha só. Ele era inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo Lira Neto. Ou ainda um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, o conhecido autor de Guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta de múltiplas facetas desse personagem do século XIX,
parte de seu acervo inédito será digitalizado. E aí a gente tem algumas alternativas aqui. Vamos lá, a pergunta é: com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que a digitalização de textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. Não tem nada a ver. Os romances já eram compreendidos antes, então uma coisa não tem relação com a outra. B. O conhecido autor de Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. Essa alternativa não é porque, como a gente pode ver no texto, ele foi importante por várias outras razões além dessas obras literárias. Letra C. A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. Essa não é porque no finalzinho a gente tem questão que ele é importante só para a história do Brasil imperial. Mas como ele teve vários outros cargos e várias outras situações, a gente sabe que ele foi importante por outras razões também. Letra D. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Essa é a resposta correta. A gente consegue compreender isso, né? A gente consegue interpretar isso a partir do texto, que é importante. Se não fosse importante, eles não fariam isso. Tranquilo? E letra E. O grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Também, como as justificativas anteriores, essa não foi a única razão pela qual o escritor se destacou. Portanto, nós temos aí a letra D como a resposta correta para essa questão de interpretação de texto. Vejam que a resposta não está escrita tal qual nós falamos, né? Não está escrito no texto, mas a gente consegue concluir essa informação a partir do que foi escrito anteriormente. Beleza? Vamos lá. Então, gente, quando a gente tiver perguntas de interpretação de texto, a gente vai ter perguntas do tipo: depreende-se do texto que, a partir da leitura do texto, é possível concluir que, infere-se do texto que, coisas assim. Esse tipo de palavras vai aparecer nas questões de interpretação textual. Beleza? Então, agora a gente vai partir para a parte das estratégias. São algumas que eu selecionei para vocês que eu acredito que vai ajudar bastante. A primeira delas, gente, é que vocês precisam ter bastante atenção ao gênero textual. Por que isso? Porque se vocês forem ler um poema e vocês forem ler uma notícia, vocês não vão olhar para os dois textos da mesma maneira. Então, suponhamos que eu tenha a expressão morrer, tá? Num texto literário, eu poderia ter morrer de amor, morrer de saudade. E num texto jornalístico, por exemplo, numa notícia, se eu tenho a palavra morrer, realmente a pessoa morreu, tá? Então, vejam só, saber um pouquinho sobre os gêneros textuais, sobre os objetivos desse texto, né, os objetivos comunicativos, vai ajudar a gente a interpretar melhor e entender o tipo de termo que está nesses textos, beleza? Outra coisa bastante importante, gente, é que vocês façam uma leitura prévia dos elementos do texto. Por exemplo, leiam o título. Se tiver uma imagem, deem uma olhadinha na imagem, porque ela pode ajudar vocês a entenderem o tema. Ou algum outro elemento que seja bem óbvio ali, pode ajudar vocês na leitura. E quando vocês fizerem isso, uma coisa interessante de fazer é uma previsão. Como assim? Tenta entender, tenta prever o que vai estar escrito no texto, tá? Então, a partir da leitura do título e da imagem, vocês podem pensar: eu acho que o texto vai tratar desse assunto. E vocês podem ainda fazer inferências. E pelo modo como está escrito, provavelmente eles vão abordar isso sobre determinado ponto de vista. Isso é uma questão que pode ajudar vocês depois, tá? Uma outra coisa que vocês podem fazer é ler as perguntas antes de ler o texto. Isso se for uma questão de concurso, alguma prova, alguma coisa assim. Isso porque vocês podem poupar tempo, tá? Sobretudo nesses concursos e tal, quando vocês têm um tempo muito corrido, cada segundo vale, né? Às vezes vocês têm outras provas aí de matemática, vocês precisam se concentrar no cálculo, ou a prova de redação, por exemplo, que vocês precisam de tempo para passar limpo. Então, cada segundo conta. Portanto, leiam as perguntas para depois ler o texto, porque quando vocês voltarem ao texto, vocês já sabem o que se espera de vocês e quais informações vocês precisam encontrar, beleza? Outra questão, se você tiver com pressa, mais pressa ainda, e você precisa responder uma questão sobre o assunto do texto, leia o título, a primeira e a última frase de cada parágrafo. Assim você já vai ter uma noção
não só do assunto principal, mas das questões principais que são abordadas dentro do texto, tá? Vamos lá. No final da leitura, você vai verificar se as suas previsões e inferências estavam certas ou não. E aí você pode fazer uma análise. Eu esperava que o texto fosse falar isso, mas não falou. É uma coisa que você faz mentalmente, tá? Isso pode ajudar na sua interpretação. E por fim, gente, não tenha medo de ler de novo, tá? Às vezes a gente precisa ler 2, 3, 4 vezes, porque às vezes a gente não entende por causa do vocabulário e tal. Mas se acontecer de vocês precisarem ler 5, 6, parem. Façam intervalo, tá? Bebam uma água, vão no banheiro, se distraem um pouquinho, tá? Comam alguma coisa, porque provavelmente você não tá conseguindo entender por causa de estresse ou cansaço. E aí não adianta ficar tentando ler o mesmo trecho várias vezes, porque dificilmente ele vai entrar na cabeça de vocês. Tranquilo? Bom, gente, é isso por hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima aula.